Olá, seja bem-vindo ao Observações Agora, temporada de 2022, com programas inéditos. No programa de hoje, que a gente abre 2022, nós vamos falar sobre a área da saúde de Pará de Minas, que foi diretamente atingida agora em janeiro pela Covid-19 e também pela dengue. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje no nosso programa o secretário municipal de saúde, Wagner Majeste. Você confere tudo sobre esse assunto em instantes. Até já. Pensou Fiat, pensou Pavep. Já sabe da novidade? Pará de Minas tem água garantida para as futuras gerações. A nova captação Águas do Pará tem 48 quilômetros de adutora e capacidade de transportar mais de 24 milhões de litros de água por dia. Com isso, a nossa população está segura e a cidade poderá receber novas empresas e gerar mais empregos. Aqui é assim, a gente constrói um futuro melhor para todos. Prefeitura de Pará de Minas. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. O Observações de hoje vai falar sobre a saúde pública. Tanto a Covid-19 quanto a dengue causou inúmeros estragos na saúde aqui de Pará de Minas no mês de janeiro e agora também em fevereiro. Então, para saber como a cidade tem lidado com tudo isso, a gente recebe aqui hoje no Observações o Wagner Majeste, ele que é secretário municipal de saúde e vai falar sobre esse assunto para a gente. Wagner, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui para falar sobre esses dois temas que a gente tem visto aí que tem incomodado bastante e que precisa urgentemente da participação de todos, né? Boa noite, Henrique. Prazer estar aqui abrindo essa temporada 2022 do Observações. É muito importante o tema que está sendo abordado aqui hoje. Espero poder ilustrar e traduzir em números as ações que vêm sendo tomadas para mitigar tanto os efeitos da dengue como o da pandemia da Covid, que já estamos aí há 2 anos já lidando com com consequências graves, mas que a gente tem enfrentado com
com muita responsabilidade tudo isso. Bom, Wagner, e para você também que está nos assistindo, nós vamos dividir aqui os assuntos para que a gente consiga organizar as ideias e a gente consiga colocar aqui no nosso diálogo as soluções que estão sendo colocadas aí por conta desses dois problemas. No primeiro e no segundo bloco nós vamos tratar sobre a Covid e no terceiro bloco nós vamos falar sobre a dengue. Bom, sobre a Covid-19, como você disse, a gente já está aí há quase 2 anos, né? Mais de 2 anos praticamente, com essa situação. Uma doença que chegou, né? A gente não sabia muito o que era essa doença e a gente achou que no ano passado a situação estava melhorando e aí veio a Ômicron, que é a variante nova do coronavírus, e atacou novamente, ou seja, lotou novamente os nossos postos de saúde e as nossas entidades hospitalares. Então, como que está essa situação hoje? Pará-de-Minas corre o risco de fechar tudo de novo ou isso está descartado? Henrique, felizmente esse risco está descartado. Porque se a gente fizer um comparativo com tudo que aconteceu ao longo de 2021, quando nós tivemos em maio o pico da Covid, que nós tivemos 57 óbitos e aproximadamente 5 mil pessoas atendidas com a Covid-19, se a gente perceber em janeiro desse ano, de 2022, o surto da Ômicron, ele pegou um atendimento em quase 17 mil atendimentos que foram realizados pelas unidades básicas de saúde, pelas sentinelas e pelo HPL, né, pelo Hospital Municipal Padre Libério, e a sentinela que nós tivemos que abrir a UAMI para dar suporte e assistência a essa população. E tivemos 3 óbitos. Uma busca muito grande, inclusive, que tivemos, muito intensificada pela influenza, que atingiu diretamente também as unidades de saúde. E isso levou, além de toda uma histeria social diante de um contexto da Covid, do que aconteceu em 2021, num período em que ainda não existia vacina ou estava iniciando o processo de vacinação. Então, foi um momento em que houve uma corrida muito grande em busca do serviço, principalmente para testagem, porque houve desassistência da parte privada na questão da testagem, da Covid, né? Farmácia, a própria rede suplementar, não tinham os insumos necessários para poder fazer a testagem. Muitos municípios não tinham também e acabaram absorvendo. Nós tivemos que absorver essa demanda de uma forma jamais vista na história da saúde pública, pelo menos aqui no município de Pará-de-Minas. Então, isso obrigou uma estratégia e uma logística tamanha que nos obrigou a mudar todo o cenário, o contexto, mas felizmente agora a gente já percebe uma diminuição considerável e a gente espera que continue assim. Bom, e a gente tem visto aí, Wagner, que a variante Ômicron, ela não é uma variante que mata demais, mas ela contamina demais. E hoje, qual que é o maior problema que vocês enfrentam em relação à Covid? É justamente essa fácil disseminação e as pessoas não estão aí se cuidando, ou é também a questão da vacinação em si? Como que está essa situação? O que a gente percebe, se a gente pegar desses 17 mil atendimentos que nós tivemos, 10% dele se configurou como caso confirmado de Covid. Então, a transmissibilidade da Ômicron, ela já é demonstrada 3 a 4 vezes maior que todas as outras cepas. Então, nesse contexto que a gente observa e estratifica que todo e qualquer sintoma gripal, sintoma respiratório, ele levou um caso, como eu disse, de histeria social, que as pessoas ficaram com medo, principalmente aquelas que ainda não tinham se vacinado. Então, houve uma busca muito grande pela vacina no momento em que houve o surto da Ômicron, inclusive aqueles que não tinham completado o ciclo vacinal, ou seja, tomou a primeira dose e não buscou a unidade de saúde, a sala de vacina para tomar a segunda, e mesmo aqueles que estavam esperando e já deveriam ter tomado a dose de reforço. Então, foi um alerta que foi dado também para que as pessoas se atentassem a isso. Porque se a gente fizer um comparativo, e aí até chamou a atenção, recentemente, o presidente do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, que é a maior referência em infectologia no Brasil hoje, deu um dado extremamente alarmante, que assim, mais de 85% das pessoas que estavam internadas na CTI naquela unidade eram pessoas que não tinham completado o ciclo vacinal ou aquelas que não tinham se vacinado.
Então, assim, a gente percebe que essa busca pela vacina, que ela se torne cada vez mais constante, que a gente possa, de fato, eliminar o fantasma da Covid e que os sintomas gripais sejam, como foi dito lá no início da pandemia, que agora a gente tenha realmente uma gripezinha, não uma gripe que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Bom, e agora a gente vai entrar no aspecto da vacinação. Hoje, Pará de Minas está aí com um público adulto vacinado, né, relativamente bem, os índices, né, que são demonstrados aí, mas em relação às crianças, esses índices não estão da mesma forma. Então hoje, como que está a vacinação tanto dos adultos, das crianças, como um todo, aqui na nossa rede de saúde? Sim, no momento em que o Ministério adotava como uma faixa etária maior ou igual a 12 anos para o cômputo da vacinação, que era o público-alvo, nós tínhamos na rede, isso em 3 de fevereiro, cerca de 92,5% do público-alvo com a primeira dose e 85% com a segunda dose. Como foi mudada a estratégia a partir da disponibilização das doses para maiores de 5 anos, então isso mudou também a característica. Então hoje, Pará de Minas tem 84,4% com a primeira dose e 78% com a segunda dose. Não vou falar da dose de reforço, porque a dose de reforço ela depende do período em que completou o esquema vacinal com a segunda dose. Ou seja, a população, como existe uma divisão de espaço aí de público-alvo, a segunda dose, para a dose de reforço, tem um interstício de 4 meses. Então, isso daí eu não vou dar isso como um dado relevante, porque aquelas pessoas que tomaram a segunda dose, tem um período em que ela vai tomar a dose de reforço. E daqui a pouco vai parar de ter a dose de reforço também, porque a gente entende que a vacina, ela vai entrar no calendário anual. Então, as pessoas já me perguntam da 4ª dose. Eu falei assim, não, vamos mudar. Não vamos falar de 4ª dose, vamos falar da versão 2022 da vacina, porque com certeza ela vai entrar no calendário vacinal, assim como é do sarampo, da poliomielite e tantas outras, né? Então, assim, cumpre ressaltar o que me chama a atenção. Tivemos, felizmente, agora uma adesão, principalmente, talvez, por causa do retorno à sala de aula, né? Que no último dia 7 de fevereiro, nós tivemos o retorno da atividade escolar, da rede pública, e isso pode ter motivado os pais também a procurar a sala de vacina para poder vacinar seus filhos. É extremamente importante que eles cumpram esse ciclo, até porque as crianças se contaminam. Pode ser que elas tenham sintomas menos agressivos, mas elas podem transmitir. E isso acarreta, inclusive, na produção ou não de novas cepas. Quanto mais disseminação do vírus, mais a propensão e a possibilidade disso. Bom, Wagner, a gente tem visto aí que muitas pessoas se vacinaram com a primeira dose, muitas não têm ido buscar a segunda, aquelas que se vacinaram com a segunda não querem buscar a terceira. Então, como que você tem analisado essa situação? A gente vê aí que muitas pessoas falam, eu já tomei as 2 doses, não é mais necessário, eu não vou lá no posto me vacinar para isso. Dias atrás eu até falei isso na mídia também. A gente tem que entender que esse vírus, a todo momento, ele se muta, ele se atualiza, então nosso sistema imunológico também tem que se atualizar em relação a isso, né? Então, um reforço a mais é mais que necessário. Sim, eu vou dar um dado importante, que é a questão da influenza. A influenza, ela sofre tantas mutações que a vacina de 2021, ela não pode ser aplicada em 2022. Já tem uma vacina nova para 2022. Então, eles já fazem um estudo das novas cepas, das mutações que os vírus sofrem, para poder adequar o que é o spike, né? que é a proteína que faz a mutação do vírus, e que a vacina ela possa agir de forma que o nosso organismo ele possa produzir anticorpos necessários a combater esse vírus. Então, da mesma forma, a gente entende que a vacina da Covid vai ser adotado o mesmo comportamento. Haja vista que, se a gente observar hoje, a vacina é eficaz para Ômicron. Mas e as outras cepas que, se porventura surgirem? Uma coisa que me chama a atenção, porque a gente percebeu, você muito bem disse no início, pensávamos estar livres, né, diante de um cenário confortável,
pós-vacinação que as coisas seriam. Na África foi descoberta uma nova cepa, que foi a Ômicron, felizmente com uma agressão muito menor, mas com uma transmissibilidade muito maior, e isso pode produzir outras cepas. Então, a gente percebe que na região amazônica, principalmente em Manaus, que lá atrás foi o epicentro da Covid, nós tivemos os efeitos agravados daquele momento 3 meses depois. E a gente percebe que lá, recentemente, entrou em onda vermelha, o que acende um alerta das autoridades sanitárias. Então, a gente não pode descuidar nunca. Felizmente, a gente hoje já tem uma percepção da logística com mais facilidade. Claro que a gente enfrenta muitos desafios, nós enfrentamos um desafio agora extremo, que foi a questão da testagem, que estava faltando no mercado, tivemos que fazer 2 compras emergenciais porque os fornecedores licitados não tinham para entregar, o Estado não tinha para entregar, e quando diminuiu, que voltamos à normalidade, aí nós recebemos a doação do Estado. Então, assim, mas no momento em que precisávamos de assistência, nós recebemos um quantitativo totalmente insuficiente para aquele momento. A gente entende que o Estado também passou por uma questão de falta de fornecimento, porque faltou mesmo, assim como existe a lei da oferta, né? Assim como aconteceu com as máscaras no ano de 2021, que nós enfrentamos um problema quase que de histeria por parte dos profissionais de saúde, que estavam morrendo de medo de não ter insumo suficiente para poder trabalhar e lidar com a situação e também se proteger. A gente sabe que tivemos muitos profissionais que se contaminaram. Até hoje a gente tem, mas já aprendemos a lidar isso com uma forma muito mais tranquila do que foi no início também, né? Ok, Wagner, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos saber como está a situação dos hospitais aqui de Pará de Minas. Será que a nossa rede de assistência consegue aguentar mais um pico da Covid? É o que você confere depois do nosso intervalo. Até já. Pensou Fiat, pensou Pavep. Já sabe da novidade? Pará de Minas tem água garantida para as futuras gerações. A nova captação Águas do Pará tem 48 quilômetros de adutora e capacidade de transportar mais de 24 milhões de litros de água por dia. Com isso, a nossa população está segura e a cidade poderá receber novas empresas e gerar mais empregos. Aqui é assim, a gente constrói um futuro melhor para todos. Prefeitura de Pará de Minas. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090.
Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. De volta com observações e agora nós vamos falar sobre a situação da nossa rede assistencial. Bom, Wagner, recentemente o Hospital Nossa Senhora da Conceição homologou aí novos leitos de Covid-19 justamente para que consiga atender caso haja novos picos da doença. Como que houve aí, essa questão da homologação e como está a situação hoje dos leitos, tanto no Hospital Nossa Senhora da Conceição quanto no Padre Libério? Sim, hoje, na verdade, se a gente pegar um dado, o último dado do dia 9 de janeiro, se a gente pegar esse dado como referência, aí eu só queria fazer uma correção, que a habilitação dos leitos, ele não foi para o CTI Covid, foi para a CTI geral, porque Pará de Minas contava com 6 leitos, aí foram habilitados 10, e agora mais 9, chegaram a um número total de 19 leitos, que é um ganho exponencial para a cidade, principalmente porque a gente não pode pensar só em Covid. E manteve os 10 leitos CTI Covid, que são aqueles que eram custeados pelo Ministério e hoje não são custeados mais por leito disponibilizado, só por leito ocupado e financiado dentro do mesmo critério do outro CTI geral. Mas quando a gente vê a ocupação, tinham 19 leitos ocupados naquele momento. A gente percebe uma diminuição também, tanto é que toda a rede hospitalar, quando chegou em 31 de janeiro, o Ministério da Saúde, ele deixou de financiar os leitos de CTI da Covid. Ele passou a financiar os leitos da mesma forma como ele financia qualquer CID, qualquer tipo de doença em que é ocupado pelo hospital. Isso, inclusive, gerou uma busca, nós temos até uma reunião com o comitê gestor, porque o SUS exigiu disponibilidade de leitos para atendimento à população do SUS. Acabou levando os hospitais a uma situação de uma certa intranquilidade, porque o hospital, para manter os leitos em disponibilidade, ele tem que manter uma equipe que não é barata, manter um CTI de hospital não é barato, que eu quero fazer um elogio muito sincero à equipe do Hospital Nossa Senhora da Conceição, pela conquista agora recente da habilitação desses 9 leitos, mas também do apoio que eles têm dado, não só para de Minas, mas a toda a nossa micro-região. Então, a gente tem que ter muita sensatez quando a gente vai fazer mobilização de leitos, principalmente por parte do financiamento, porque quando a gente fala de SUS, o financiamento é tripartite, União, Estado e município. E quando uma dessas pontas falham, pode criar desassistência. Por isso a importância da gente ter uma reunião disciplinar em nível macro-estadual, para que a gente possa definir os critérios do financiamento desses leitos de Covid, porque a gente sabe que foi necessário agora, nesse momento, principalmente porque muitos hospitais desarticularam sua rede no momento em que a Covid teve seu decréscimo, eles inabilitaram os leitos de Covid e acabaram mandando muitos pacientes pela regulação para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que foi uma porta de entrada para atendimento a esses pacientes. Sem deixar de comentar também que hoje nós mantemos em nível municipal o atendimento nos leitos do Hospital Municipal Padre Libério. A gente consegue garantir assistência lá, caso haja necessário e não tenha oferta de CTI, por exemplo, na rede SUS da nossa macro-região. Então, assim, a gente tem que agir, eu sempre falo que a gente trabalha no efeito sanfona, até porque nós estamos lidando com recurso público. Não há de se deixar tudo disponibilizado para um momento em que você possa garantir oferta sem que seja ocupado, porque nós estamos
deixando de aplicar um recurso em outras ações e deixando leitos vazios numa possibilidade que talvez não seja real. Então, medir e contrabalançar isso de forma a não criar desassistência, a estratégia ela tem que ser contínua, nós temos que pensar isso de acordo com os cenários que a gente vive, os cenários epidemiológicos que a gente vive. Hoje a gente vive um cenário epidemiológico satisfatório. Como eu disse, os dados, eles tendem a diminuir. Mas, por outro lado, nós temos uma preocupação com o que aconteceu. Como eu disse, lá em Manaus, que pode refletir em 3 meses aqui. Então, a gente tem que observar todo dia o comportamento de novas cepas, o comportamento da sociedade, que é extremamente importante isso. Recentemente, o Comitê Municipal ele teve que retroagir numa situação que é a utilização da máscara, obrigando nos locais, nos espaços abertos, obrigatoriamente a utilização novamente da máscara, devido à alta transmissibilidade da Ômicron principalmente. E isso acarreta uma mobilização constante, que a equipe tem que estar acostumada com isso. E hoje nós temos que nos acostumar, porque lidar com a saúde pública é lidar com um cenário, a cada dia nós temos uma possibilidade. Recentemente nós tivemos um período de chuva aí que assolou muitas das nossas unidades de saúde. Atingiu unidades básicas extremamente importantes na assistência, que obrigou também uma logística para não criar desassistência. Enfim, é um desafio diário. Bom, Wagner, e para a gente encerrar então esse assunto da Covid-19, na sua opinião, quais são os rumos da doença agora para 2022 e qual que é a sua mensagem final aí para o nosso público que está assistindo sobre essa doença? Olha, a primeira coisa, quando a gente fala assim das fake news, eu acho que muito já se falou sobre tudo. E como eu disse, a internet, ela, felizmente, é o status democrático que nós temos, é o espaço mais democrático do planeta hoje, a internet, mas muitas vezes ela dá voz. Vamos falar, menos fake news, gente. Eu acho que a gente tem que respeitar assuntos que são muito sérios, como a saúde pública, são assuntos que precisam ser respeitados e tratados com muito mais rigor, com muito mais responsabilidade. Pesquisem de fato aquilo que vocês vão consumir da internet, para não cair no falso e depois pagar um preço com a vida. Então, isso é uma mensagem que eu deixo assim, hoje como secretário, gestor da pasta da saúde. E os rumos, a Covid é algo que veio para ficar. Nós vamos ter que conviver com isso e conviver de uma forma muito mais tranquila, conviver como uma gripe, como nós aprendemos a conviver com a gripe. Temos instrumentos de tratamento hoje, não é mais aquele bicho de 7 cabeças que foi no início. Eu atribuo isso de uma forma muito evidente à questão da vacinação e os rumos que as vacinas vão tomar. Outros medicamentos também estão em desenvolvimento no combate. Então, o que a gente percebe é que a Covid é algo que veio para ficar. Nunca tivemos, na história recente, algo que tivesse assolado tanto, enquanto saúde, enquanto economia, quanto esse vírus, e aprender a conviver conviver em harmonia com algo que é ruim é muito complicado, né? Complicado, mas aprender a conviver respeitando os limites daquilo que nós podemos, como ser humano, diante da transmissão, respeitar os idosos, respeitar o cronograma de vacinação, principalmente, que com certeza isso vai entrar pelo calendário anual de vacina, e que a gente tome todas as doses que forem disponíveis. Estranho é o mundo que os países que ainda não têm acesso à vacina estão sendo assolados pela Covid. Então, felizmente, nós ainda temos esse bem, porque o país ele é exemplo mundial em processo de vacinação que se iniciou lá na década de 70. Nós somos exemplo para o mundo. A sala de vacina no Brasil, o SUS hoje é um exemplo para o mundo em questão de estratégia de vacinação, que a gente não perca isso do nosso foco. Ok, Wagner, agora a gente vai para o nosso outro intervalo e a gente na volta vai falar sobre a dengue, que é outro problema recorrente, né, gente, aqui em Pará de Minas, e a gente vai falar como a cidade então está agindo, né, em relação a essa doença. Fique por aí, Observações volta já já.
Pensou Fiat, pensou Pavep. Já sabe da novidade? Pará de Minas tem água garantida para as futuras gerações. A nova captação Águas do Pará tem 48 quilômetros de adutora e capacidade de transportar mais de 24 milhões de litros de água por dia. Com isso, a nossa população está segura e a cidade poderá receber novas empresas e gerar mais empregos. Aqui é assim, a gente constrói um futuro melhor para todos. Prefeitura de Pará de Minas. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. De volta com observações e agora nós vamos falar nesse bloco sobre a situação da dengue em Pará de Minas. No último Lira, que é o levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, foi alcançado aí o nível de 5,1% em relação à infestação do mosquito aqui em Pará de Minas. E agora a gente então fala sobre esse dado, né, Wagner? É alarmante uma vez que a cidade então está em situação epidêmica, né? Na verdade, Pará de Minas, ele já é no radar como uma região endêmica para dengue. E isso obriga que a gente tenha algumas situações diferenciadas. Inclusive, nós temos um programa aqui, com uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, inédito, né? É um trabalho inédito no Brasil. Eles têm instalado aqui um centro de pesquisa que ele estuda o comportamento das armadilhas que podem ser criadas para combater o Aedes, e a gente percebe, porque o Lira nada mais é do que um levantamento dos focos de dengue que a gente tem, e as coisas são muito alarmantes, porque muito da população, aí eu vou falar da importância do profissional, do agente de combate a endemias, e o respeito que a população tem que ter com esse profissional, porque muitas vezes as pessoas não acham os focos, mas eles acham. Eles sabem onde estão e vão lá e combatem. Então, hoje, se a gente está numa situação que o Lira ele faz o levantamento de infestação, mas propriamente a gente não tem ainda o cenário de quantas pessoas foram contaminadas com a dengue. O bloqueio tem garantido que a gente não tenha tantas pessoas adoecidas através da picada do mosquito da dengue. Mas isso a gente percebe claramente, eu sempre falo nisso, a dengue é um problema social. É um problema de saúde pública? Sim, mas é uma responsabilidade que é de todos nós. Cuidado simples
como o pratinho da planta que tem lá com água, põe areia nesse pratinho, evita a água parada. Nós estamos em período chuvoso e os ovos eles podem ficar ali meses. No momento em que vem o sol, ele eclode, sai um mosquito para nos contaminar. Então, o que mais nos chama a atenção desse ponto todo é que a grande parte dos focos, e uma coisa que a equipe identificou muito, na parte do registro, que muitos estão dentro das grandes empresas. Então, a gente vai fazer, inclusive, eu combinei isso com a coordenadora do serviço, que é a Ana Carolina Campolina, juntamente com a equipe, que é o Adailton e o Douglas, e toda a equipe, a gente criar um contexto e um cenário junto das empresas, que eles possam abrir as portas, porque a gente observou, por exemplo, funcionários de uma mesma empresa e que são de regiões diferentes, eles podem estar contaminados e a gente vai fazer uma identificação no território deles e não tem foco. E quando a gente vê, o foco está na empresa. Então, isso nos chamou muita atenção para essa nova variante, que não tinha sido estudada. Aí até a Lourdinha estava falando isso, no momento da notificação, falar da ocupação e onde ele ocupa esse trabalho, até para que a gente possa fazer esse cruzamento de dados e agir onde precisa ter um atendimento mais direcionado. É o que eu falo, na última reunião que eu tive com os coordenadores da saúde, eu falei, gente, nós temos que ter a responsabilidade de muito mais, não só como campanha educativa, mas que a gente possa ter todas as armadilhas e os artefatos possíveis para que a gente não viva um surto de atendimento para a dengue no município, porque isso aí realmente a gente sai de uma coisa, vem para outra. E vou falar uma coisa, os profissionais estão extremamente cansados. Esses últimos meses que nós vivemos aí, foi uma sequência de plantões e uma sobrecarga de horário que acabou levando aos profissionais a um nível de estar extenuados mesmo, o que é comum. Inclusive com burnout, vários profissionais assim, precisando de um serviço de saúde do trabalhador mesmo, com mimos lá, porque realmente era necessário. Então, quando a gente vê a questão da dengue, aí eu faço um apelo para a população, que ele tenha um cuidado com o seu território, que possa, por exemplo, citar o vizinho, se ele não tem contato com o vizinho, chamar as autoridades sanitárias. Ninguém está querendo punir, porque se a gente tiver que punir, nós vamos punir também. Aí eu não vou falar só da área privada, não. Fiz uma reunião, inclusive, com a prefeitura, porque a prefeitura tem muitos terrenos, a gente que sabe que muitos terrenos precisam ser melhor cuidados. É cortar na carne também. Nós temos que cuidar, a gente tem que dar o exemplo e ser o exemplo. Então, já com a orientação para os fiscais de postura, os fiscais sanitários, os agentes comunitários de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde, que possam respeitar esses profissionais, porque eles são agentes de orientação. Para minimizar um problema que muitas vezes as pessoas aprenderam. Outro ponto que eu falei isso ano passado, me chamou muita atenção. Um dia eu estava conversando com um paciente que ele estava buscando um atendimento numa unidade de saúde, e ele falou, já estou acostumado, é a quarta vez que eu falo assim, como é que você convive com isso pela quarta vez e está contaminado com dengue? E as recontaminações podem gerar uma dengue hemorrágica, que eleva um quadro muito mais sério da doença. Além disso, as variações. A dengue, ela tem se é que pode se chamar de vantagem, ela tem 4 vírus conhecidos. Aí a gente pergunta, por que não existe vacina para uma situação que tem 4 vírus conhecidos? É muito mais fácil, seria muito mais fácil com isso. Talvez não exista o interesse econômico das grandes indústrias, porque é um problema endêmico do Brasil. Talvez não tenha um interesse econômico em desenvolver uma vacina que vai dizimar de uma vez por todas isso. Mas a gente tem que persistir isso. Um dos questionamentos que eu fiz com a Fiocruz, inclusive numa conversa que eu tive com eles, foi exatamente isso. Por que não desenvolver uma vacina? Por que a Conitec, juntamente com a Anvisa e os órgãos centrais do governo, não batem nessa tecla? Não é muito mais barato? Porque o custo do tratamento da dengue ele é muito caro. Não só para o governo federal, mas para todas as esferas, todas as instâncias.
Então, assim, o que nos cabe hoje diante do cenário que a gente vive é manter uma equipe bem treinada, que possa ter acesso às áreas em que a gente faz o levantamento, porque nós, a partir do levantamento, a gente faz os bloqueios. E esses bloqueios são extremamente importantes, porque tem várias formas de bloqueio, né? Tem uma ação direta, tem aquela que é preventiva. Então, tem o mais conhecido são as bombas costais, né? Que é lançado o fumacê, o famoso fumacê, mas ele é muito incômodo também. Então, tem várias práticas que a gente faz rotineiramente para evitar que as pessoas sejam contaminadas. Ok, Wagner, nosso tempo acabou. Quais são as suas considerações finais? Primeiro, agradecer, né, por ser agraciado e privilegiado por abrir a temporada de 2022, desejar sucesso a Observações, é um programa que já caiu no gosto popular, muito bem comentado, você faz muito bem suas colocações. Eu acho importante trazer essas informações tão bem abordadas assim para a nossa população. Agradecer muito a minha equipe, que sem ela nada poderia dar de ganho para essa sociedade que merece muito. A saúde pública tem que ser um exemplo de como os investimentos do poder público possam chegar na sociedade. Nós tivemos um ganho muito grande ao longo de 2021, muito através do aprendizado da Covid, né? De união, de equipe, de poder contar com os profissionais no momento em que eles foram corajosos, em que muitos se acovardaram, tentando se isolar, porque realmente precisava do isolamento, mas aqueles profissionais de ponta mantiveram a altivez, estiveram lá para dar o suporte para a população. Isso era um medo, um receio que a gente tinha, e com raríssimas exceções, a grande maioria teve à frente. Eu fico aqui, eu quero, nesse momento em que a gente está, num momento mais leve, poder agradecer a toda essa equipe, indistintamente, aos coordenadores que estão todos os dias ali se desdobrando para que a gente possa ter logísticas de atendimento muito melhores e que a gente possa em breve estar aqui novamente trazendo outras novidades, trazendo mais informações e mais uma vez agradecer a todos pela confiança e dizer que estaremos sempre à disposição para que a gente possa dar o melhor de nós mesmos em busca de uma saúde cada vez melhor. Tá aí, mandou o recado. Obrigado, Wagner, pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para este e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, perde tempo não. Entre em contato aí com esse número que aparece no seu vídeo e faça já um contato com a nossa equipe comercial. Você que quer rever ou que perdeu algum conteúdo aqui do Observações, corre lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele e fique por dentro de tudo que acontece por lá. Você que está aí em casa, que tem o celular do lado, entre agora no Instagram e siga a gente aí nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!